Cristo vai organizando a nossa relação com as ordens originais de Deus no Éden. Mas quais ordens são essas? É o que nós chamamos de mandatos, ok? São os chamados 3 mandatos aí. Para quem não sabe quais são os 3 mandatos, né? Eu vou falar aqui por que eles são essenciais e importantes, tá? Primeiramente, é bom deixar claro que Deus, a gente viu aí que Deus ordenou o mundo por sua palavra. A plenitude de qualquer criatura no mundo de Deus depende da sua submissão ao que foi ordenado por Deus. Nós já vimos essas ordens lá na cosmologia, né, os decretos divinos para cada criatura no mundo de Deus. Então existe uma ordem de relações corretas. Inclusive esse é o termo hebraico, a definição para o termo hebraico justiça, tzedakah. É uma ordem de relações corretas do homem com Deus, do homem consigo mesmo, do homem com o próximo, do homem com o mundo. Então viver plenamente como súdito no reino de Deus, lembra que Deus é um regente, né? É viver inteiramente sobre essa ordem de relações corretas. Tá? Então o ser humano, olha essa citação aí que legal, o ser humano, seu florescimento e dignidade dependem de relações corretas com Deus, consigo mesmo, o próximo e a criação. O funcionamento correto dessas relações depende de mandatos ou ordens diretas de Deus para o ser humano, como preservados na narrativa da criação no livro de Gênesis. Lá encontram-se basicamente 3 mandatos, ou 3 ordens divinas. Nós chamamos isso de 3 mandatos criacionais. Né? Deus estabeleceu o mandato da relação do homem consigo mesmo, o mandato religioso, o mandato social, que implica na relação do homem com o próximo, e o mandato cultural, que é a ordem do homem para produzir bens culturais e diz respeito à sua relação com o mundo que ele criou. Tá vendo aí? Então nós aqui vamos explorar agora esses 3 mandatos aí que você está vendo aí, olha aí, os 3 mandatos. O mandato religioso, o mandato social e o mandato cultural, beleza? Então vamos caminhar aí a partir desses 3 mandatos. Mandato religioso. A finalidade e propósito do ser humano, de acordo com a Bíblia, naturalmente, é que o homem desfrute de Deus. Que o homem conheça a Deus e o faça conhecido. Nós já vimos isso. Né? Então isso aqui está bem claro, nós já exploramos. Dê uma olhada no paper que eu avanço bastante sobre isso. Lembrando que Bavinck vai dizer isso no livro dele lá, que Deus em Cristo une e reconcilia em si mesmo o céu e a terra, coisas visíveis e invisíveis. Então o propósito é a teleologia do ser humano, ou seja, para onde ele caminha, são recuperados em Jesus. A gente já viu que o termo glória na Bíblia diz respeito à autorrevelação de Deus. É uma palavra bíblica para falar de um Deus que se autorrevela. A glória era uma palavra que era usada com muita recorrência no Antigo Testamento para falar da exibição dos reis diante dos seus súditos. Né? O cristão deve estar envolvido inteiramente com a glorificação de Deus, né? Em conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Afinal, é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos, como diz Paulo lá em Atos 17. Então, o mandato religioso diz respeito ao que eu vou mostrar para vocês aqui agora. O mandato religioso diz respeito ao fato de que a pessoa humana tem uma vocação transcendental, no sentido que a parte fundante da existência do ser humano estar ligado, a palavra religião, né, vem de religar, e é estar ligado integralmente a Deus num relacionamento indissolúvel. Jesus criou e fez isso possível. Então o ser humano é um ser que adora por vocação. Ele é um homo litúrgicos, para usar um termo do James Smith no livro dele, Você é Aquilo que Adora, ou no livro Desejando Deus, ou Desejando o Reino, né? Ele fala sobre isso. Eu pensei o livro em inglês e queria falar a tradução. Então ele é um ser que cultua. Então se o homem não estiver envolvido em uma prática litúrgica que corresponda à fé cristã, ele vai estar inevitavelmente envolvido com alguma prática formativa secular, alguma liturgia secular. Então o coração humano foi feito para desejar a Deus como seu supremo bem. Entretanto, a gente sabe que por causa da queda, ele às vezes é tentado a adorar um ser ou se dedicar ou ser leal a um bem temporal, que é a idolatria. Né? Bom, sabemos que o pecado criou um abismo intransponível entre filhos e filhas de Adão e o Criador. E o Evangelho diz respeito a isso. O Evangelho é reconciliação. O Evangelho torna possível a nossa reconciliação com Deus. Né? Então, para nós cristãos, a atividade intelectual cristã ela não pode perder de vista a sua antropologia bíblica. Sua tarefa é maravilhar-se com Deus pelas Escrituras, mas também na regularidade dos fenômenos físico-químicos, no movimento dos astros, na beleza da regularidade lógica dos números, nas relações humanas, né, na maneira como Deus conduz a história e na diversidade das culturas humanas. Então, nós nos maravilhamos quando fazemos ciência. Tá, gente? Cristãos que desfrutam pouco de Deus na criação, né, tendem a ter uma espiritualidade pobre, porque Deus colocou tudo isso como uma coisa muito boa. Então, uma vez em Cristo,
né? O ser humano consegue recuperar uma rede de relações aí muito legal. E essas redes de relações que estavam comprometidas pelo pecado são recuperadas em Cristo, são restauradas em Cristo de forma crescente, na medida que somos discipulados por Ele. Então, salvação é também uma reintrodução no mundo de Deus. A salvação nos coloca de volta na criação. E uma vez que a gente esteja diante de Deus, em adoração, né, a gente consegue olhar para a criação e redescobrir por que a criação foi criada, qual o propósito e desígnio do mundo e também o nosso propósito e o nosso desígnio. Isso é uma coisa maravilhosa. E aí nós caminhamos para o segundo mandato, que é o mandato social. Olha, a partir da relação fundante do ser humano com Deus, né, a gente sabe disso, da relação com quem ele é, a nossa identidade e existência se expressam também no modo como a gente se relaciona com o próximo. Lembra quando Deus viu lá que não era bom como estivesse só? No hebraico, inclusive, é mais forte. Viu Deus que não era bom que ele vivesse de forma solitária. Lavdo, né, em hebraico, de forma destacada, sozinha. Por isso, Deus providenciou para Adão uma parceira. É uma relação agora pareada entre humano e humano. E aqui nasce a vocação comunitária da humanidade. É curioso porque a relação entre humano e humano também não é igual, porque homens e mulheres também são distintos, apesar de serem igualmente humanos. Já mostra aí como Deus trabalha unidade e diversidade, inclusive na estrutura relacional dos seres humanos. Então, como nós somos trinitários e Deus é comunidade, né, parece meio inevitável que o ser humano, de alguma forma, também tivesse uma vocação relacional. Tá? Vou citar aqui, né, um trecho do meu paper. O mandato social é um mandato comunitário. Tal afirmação encontra consonância com pesquisas, inclusive da filosofia, da psicologia e da educação, da sociologia, da antropologia, de que seres humanos têm e possuem uma vocação para relações sociais e interhumanas que, inclusive, causam um impacto enorme no seu desenvolvimento intelectual, emocional e sociocultural. Seres humanos foram criados e vocacionados para viverem em sociedade, para montarem comunidade, para estabelecerem redes de relações e interdependência, para construir instituições, não é isso? Além disso, por ser fundamentalmente relacional, seu desenvolvimento e aprendizagem dependem de trocas relacionais contínuas. Isso é muito legal. A Trindade criou essa possibilidade.